ao primeiro episódio de Lasninhas, podcast sobre emergência climática. Aqui a gente vai falar tudo que diz respeito à mudança do clima e, claro, por essa razão, nesse ano, muito sobre a COP30, que vai acontecer em novembro, em Belém, pela primeira vez na Amazônia, e é onde eu, inclusive, hoje, aqui no Pará, né, Carol? Oi, Nath. Oi, pessoal. Pois é, começando com vocês essa terapia coletiva. E a gente vai toda semana trazer o que está em jogo nessa crise da mudança do clima, análise, contexto, uma conversa bem acessível, bem informal. E claro, a gente sabe que as notícias do clima podem ser super pesadas, então esse também é um espaço aqui para a gente respirar a fundo, entender melhor o que está acontecendo, evitar de surtar, ou pelo menos surtar coletivamente, mas com informação. É isso aí, Carol. Acho que faz tempo que a gente falava, né, de ampliar essas conversas que gente como a gente faz muito no dia a dia e que às vezes são muito desesperadoras, mas também podem ter muita esperança. Então, estamos aqui, vamos em frente com Lasninhas. Vamos deixar para o pessoal interpretar o motivo do nome Lasninhas. Tem várias teorias possíveis, tem várias explicações, mas acho que a gente vai deixar para vocês aí pensarem o que significa isso para vocês no contexto do clima. Talvez até fazer uma enquete aí, se alguém quisesse manifestar e trazer uma teoria. Colocar a legenda, né? A gente está aqui, acho que também para tentar, como é o ninho esquenta, a laninha resfria, acho que é um pouco do espírito também dessa conversa aqui. Bom, vamos se apresentar antes aí, Nath. Vamos lá. Eu sou Nathalie Unterstel, mas podem me chamar de Nath, a Carol sempre vai me chamar de Nath. E eu trabalho com essa agenda já há uns 20 anos, comecei cedo. Comecei quando eu entendi que assim, o que podia vir em termos de cenários climáticos era realmente muito assustador. No primeiro momento eu pensei, meu Deus, o mundo vai acabar em 2050. Claro que hoje eu sei que não é sobre isso, mas isso acabou me mobilizando para trabalhar, enfim, no início na sociedade civil, aqui na Amazônia, depois fui trabalhar em governos, também um pouquinho do setor privado, e hoje eu presido uma organização que chama Talanoa, que é um think tank, né, um centro independente brasileiro, que é totalmente focado em políticas climáticas, e faço um bocado de outras coisas também. Então, estou ligada lá ao maior fundo climático internacional, estou em conselho de várias organizações, mas acho que o que eu estou fazendo aqui não é institucional, esse é um podcast nosso, né, pessoal. Eu sou uma pessoa muito fã da natureza, eu gosto muito da terra que a gente vive, então eu quero muito que a gente possa salvar e proteger esse lugar tão especial. Eu acho que é o que me motiva a estar aqui com você, Carol, hoje. Me senti representada na tua fala, Nath. Bom, eu sou Caroline Prolo, sou advogada, me especializei na área de mudanças climáticas, numa época em que quase ninguém ainda no mercado jurídico dava bola para esse assunto aqui no Brasil. E como advogada já fiz um monte de coisa dentro dessa agenda de mudança do clima, já ajudei países pobres nas negociações das conferências do clima, já assessorei governos na elaboração de leis climáticas, já eduquei empresas sobre riscos legais relacionados à mudança do clima e co-criei a primeira ONG de advogados de mudanças climáticas da América Latina, a Laclima. Eu resolvi fazer esse podcast muito para lidar com a minha própria ansiedade sobre as mudanças climáticas. Como a Nath falou, é algo muito pessoal para a gente esse projeto, mas ao mesmo tempo algo que conecta com outras pessoas por aí, esse sentimento que nos levou a fazer esse projeto. Então, sei que muita gente aí está vivendo essa ansiedade, talvez não seja uma ansiedade clara na cabeça de todo mundo, porque a gente está vivendo um momento de tantas mudanças geopolíticas globais, mas é acho que ansiedade real. Então, esse é um momento de a gente resolver um pouco dessa nossa questão do clima hoje e filosofar também um pouquinho aqui em conjunto com vocês todos.
Muito bom, acho que são muitos sentimentos, né? A ansiedade, a tristeza, a raiva, às vezes tem a esperança depois do medo. E eu acho que o nosso espaço é justamente para a gente um pouco destilando, né? Dando nome também para as coisas e vendo o que que é sinal, o que que é ruído, o que que importa, o que que talvez não seja tão dramático. Então, acho que é uma boa forma da gente começar o nosso primeiro bloco, que tem o sugestivo nome de O Mapa de Calor, em que a gente quer destacar algumas das notícias, né, dessa semana que estão relacionadas à mudança do clima, às políticas climáticas no Brasil, mas também no mundo. A gente sabe que, em geral, a gente olha, né, seja um post no Instagram, ou abre um portal de notícias, ou é bombardeado no WhatsApp com coisas que fazem o coração, às vezes, acelerar, não por boas razões, então, ou por boas razões. Então, acho que é a nossa oportunidade de falar, destrinchar essas questões. E um pedido rápido, antes da gente passar para essa tarefa, né, para começar para valer, é, por favor, que vocês se inscrevam nesse canal no YouTube, avaliem no Spotify, comentem, deem like. A gente está começando a fazer esse programa, então para a gente é super importante. Então, mandem perguntas e mandem o episódio depois para quem você acha que pode querer entender melhor o que está rolando e interagir com a gente. Então, vamos nessa, Carol. Acho que a primeira coisa é a gente fazer esse giro, né, de notícias do que aconteceu. E acho que a gente podia se dividir, Carol. Eu posso falar um pouco do mundo e você do Brasil. Vamos lá. Olha, vamos destacar três coisas aí bem grandonas que aconteceram nessas últimas horas e dias. Em primeiro lugar, o Greenpeace, importantíssima organização internacional já de vários anos, né, foi condenado a pagar 660 milhões de dólares para uma empresa de energia por causa de protestos que foram feitos contra a construção de um oleoduto nos Estados Unidos. É muita grana e a gente vai explicar esse jogo de poder bruto e literal que está por trás dessa batalha judicial. Tem também outros destaques, um deles é que o Canadá está passando aí por uma troca na sua política. A gente vai ter a saída do atual primeiro-ministro, né, do Trudeau, e teve uma antecipação das eleições, estão confirmadas agora para o dia 28 de abril, se eu não estou enganada. E quem está aí no par é o Mark Carney, que para a gente da Seara Climática é uma figurinha carimbada. Então a gente vai explicar quem é ele e por que a atuação dele é tão importante, né? Dado que, enfim, ele tem um vizinho ali ao sul, um pouco complicado, para não dizer totalmente complicado, Donald Trump. E eu quero contar também uma curiosidade sobre o Mark Carney, porque eu já disputei uma eleição com ele, então eu posso trazer esse bastidor. E, por fim, na Europa, teve aprovação de um pacote importante aí de gastos militares e a gente quer explicar um pouquinho o que que isso tem a ver com o clima, né? O que que esses milhões de euros aí tem a ver com o clima, então a gente explica já já. Bom, e no Brasil, a gente podia falar sobre a carta que a presidência da COP30 soltou sobre as expectativas para a conferência que vai acontecer em novembro, né, no Belém do Pará. Foi uma carta que convocou um mutirão global para salvar o planeta. E já teve repercussão sobre essa carta com um grupo de empresas e organizações que se manifestaram em apoio ao mutirão da presidência da COP. E a Nath, acho que está em Belém agora, inclusive, vai poder falar mais disso para a gente. Ainda sobre COP30, acho que um outro assunto é a divulgação que houve na semana passada da lista de candidatos para ser o Youth Climate Champion da COP30, que é uma liderança jovem designada pela ONU para engajar a juventude com a COP30 e as negociações climáticas. A gente depois vai explicar direitinho o que faz um Climate Champion, por que essa função importa e outras coisas mais sobre esse momento aí da COP30. E, Carol, eu já quero antecipar aqui que mais para o fim desse episódio, né, a gente vai ter um bloco que eu adoro que chama Fervo, onde basicamente a gente vai trazer as fofocas aqui do nosso mundinho, né, do clima.
E, bom, essa semana foi um tanto quente, aí ferveu, porque a gente teve briga de ministro de Minas e Energia, atacando o presidente do IBAMA, e aí com algumas consequências, como a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, entrando literalmente na panela de pressão em Brasília. Então, a gente vai comentar sobre isso. O Brasil é bom de novela, né, Nath? Então, acho que não vai faltar novela aqui pra gente discutir nesse podcast. Ai, meu Deus. Bom, mas antes vamos para a chamada aqui zona de convergência, então a gente vai começar a mergulhar nesses temas que a gente identificou como mais destacados e falar o que a gente sabe, o que falta entender também em termos de impactos e desdobramentos aí dessas questões dessa semana. Então, Carol, você quer começar falando da história que envolve o Greenpeace, por favor? Quero. Então, na última semana saiu uma decisão de um tribunal estadual de Dakota, nos Estados Unidos, que condenou a ONG Greenpeace, todo mundo conhece o Greenpeace, né? A pagar mais de 660 milhões de dólares, que equivale a aproximadamente 3,7 bilhões de reais, numa ação judicial movida pela petroleira Energy Transfer. O que aconteceu? A Energy Transfer acusou o Greenpeace de invasão, incômodo, conspiração e privação de acesso à propriedade durante a construção de um oleoduto, o Dakota Access Pipeline, que aconteceu nos anos de 2016 e 2017. Esse foi um protesto que teve uma repercussão enorme, acho que provavelmente muitos de vocês ouviram, e foi liderado, na verdade, por indígenas da reserva Standing Rock Sioux. Mas a Energy Transfer acusou a ONG, o Greenpeace, de ter organizado os protestos como se fosse efetivamente o articulador desses protestos. Agora, assim, por que a gente está falando disso aqui, né? Um podcast de mudanças climáticas. Eu, como advogada, assim, me interessa muito falar sobre esse tema, porque a gente está falando de litigância ambiental, litigância climática, e também de um contexto muito maior de direitos civis, né? A gente está falando da capacidade da sociedade civil escrutinizar, questionar e se manifestar sobre projetos, empreendimentos, leis ou medidas arbitrárias ou que sejam contrárias ao interesse da sociedade em questões relacionadas ao meio ambiente, e também isso impacta em questões relacionadas à mudança do clima, ao combate à mudança do clima, adaptação às perdas e danos da mudança do clima. Então, isso tem um impacto muito grande sobre movimentos da sociedade civil, como a litigância climática, que já está acontecendo no mundo inteiro. A gente vê milhares de processos judiciais contra governos, contra empresas, porque eles não estão adotando medidas efetivas para combater a mudança do clima, porque muitas vezes está levando a danos que comunidades, territórios estão sofrendo. Então, a litigância climática tem sido uma ferramenta importante para, de alguma forma, tentar lidar com os efeitos da crise climática e também tentar fazer com que aqueles que têm poder de mudança sejam coagidos a fazer alguma coisa, porque muitas vezes os governos estão demorando para adotar leis, as empresas estão demorando a tomar medidas de maneira voluntária, os mercados não se organizaram ainda, então o judiciário tem sido o refúgio para quem não está enxergando as coisas acontecerem. E aí, quando a gente vê o que aconteceu com a Energy Transfer Greenpeace, assusta, né? Porque isso é uma estratégia jurídica que tem sido usada por diversas organizações, por essas petroleiras, normalmente, que estão na linha de frente das discussões de litígios climáticos. É uma estratégia de retaliação judicial às ONGs e aos ativistas, com processos judiciais que têm custos jurídicos super altos, né? Então, o objetivo, assim, realmente é levar essas organizações à falência, é coagir, é ameaçar. Inclusive, é engraçado que esse tipo de ação judicial de retaliação tem uma sigla que é SLAP,
E, e se traduz, a palavra do inglês se traduz no português como um tapa na cara, né? Mas a sigla é isso, é Ações Judiciais Estratégicas contra a Participação Pública, né? A sigla em inglês para Strategic Lawsuits Against Public Participation. E isso está se tornando super recorrente, né? É uma reação das petroleiras que estão sendo escrutinizadas e questionadas pela sociedade civil. Queria voltar um pouquinho, só para a gente, eu acho que Claro. voltar um pouquinho no tempo e daí avançar no que temos agora, né? Que eu achei super importante você ter trazido. Assim, esse caso de Dakota, né? Ele foi super emblemático, né? Porque ele foi um dos primeiros, até onde eu saiba, que houve uma ocupação física dos oleodutos ou das áreas onde esses oleodutos seriam construídos. Então, foi uma reação muito forte e que começou com povos indígenas dessa região e, de repente, começou a mobilizar gente do mundo inteiro, primeiro dos Estados Unidos, depois do mundo inteiro, que começou a ir para essa área para ajudá-los a ocupar literalmente esses lugares. Né? Eles começaram a fazer acampamentos e inicialmente a preocupação deles era de que esses oleodutos eles iam contaminar a água, que eles iam trazer impactos locais. Mas isso também foi movimentando uma agenda maior de mudança do clima, né? E aí, eu estou querendo só colocar isso aqui, porque é muito interessante que muita gente começou a entrar no movimento climático também por conta disso. Então, a Alexandra Ocasio, por exemplo, foi uma das figuras que, antes de virar a política que ela virou, né, ela participou desse tipo de ação também. Então, foi muito formativo de uma geração de pessoas, diferentemente de nós que fomos trabalhar com mudança do clima por meio de negociações diplomáticas, né? Elas foram para o fronte e acho que foram muito em cima dessa coisa da desobediência civil por um certo lado, para poder demonstrar que uma das coisas que podem realmente fazer efeito para a gente conter a crise, é tentar tirar a licença social desses empreendimentos, é demonstrar que, peraí, por que Verdade. a gente acha normal passar oleoduto aqui, nesse lugar, nessas Sim. condições, né? E aí, só para fechar e voltar para você, também há informação de que essa tribo, né, Sioux, eles também fizeram litigância, eles processaram o próprio governo americano, né, por ter realmente agido, enfim, ter avançado com esse caso naquela ocasião ali nos anos 2016, 2017. Então, agora o que você está relatando é uma contra-litigância, né? É uma retaliação em cima de um caso até que já tem um certo tempo. Pois é, uma reação estratégica, né? Acho que o objetivo realmente é muito maior do que esse caso específico. Acho que é calar a boca da sociedade civil, assustar a sociedade civil. Então, até acho muito emblemático isso ter sido proposto contra o Greenpeace, que é uma organização da sociedade civil pela proteção do meio ambiente, todo mundo conhece, mas que não aceita doações de empresas e de governo, né? O Greenpeace é financiado por doações voluntárias de pessoas físicas. Então, quando a gente vê uma condenação assim nesse patamar, é uma coisa que obviamente machuca o bolso de uma organização como essas, que realmente pode, enfim, pode fazer ela deixar de existir. E acaba sendo uma mensagem para tentar calar a sociedade mesmo que, de certa forma, financia o Greenpeace, né? No seu direito de se manifestar, de protestar. É uma ameaça muito maior do que só o Greenpeace, é o coletivo de pessoas que financia o Greenpeace, né? E acaba sendo uma ameaça à democracia, se a gente for pensar. Então, tem um quê estratégico aí que assusta, mas acho que a coletividade é mais forte do que isso. Agora, o que você acha que pode ser o desdobramento? Quer dizer, o Greenpeace já foi condenado, ele pode reagir, enfim, o que você acha que vai acontecer daqui em diante? Acho que o Greenpeace declarou que ia apelar da decisão, mas eles também parece que entraram com uma ação judicial na Holanda contra a Energy Transfer, aí baseado na legislação da União Europeia sobre proteção de direitos civis de manifestação, justamente aí questionando o comportamento estratégico sistemático da Energy Transfer e de outras organizações nessas SLAPs. Essa é uma medida também aí de retaliação agora do Greenpeace judicialmente, para tentar até se reaver os prejuízos, né, com essa outra ação judicial.
É pesado, 660 milhões, eu acho que pode machucar mesmo. E como você falou, acho que pode ter um impacto muito mais amplo, né, no campo, tanto das pessoas acharem, bom, por que que eu vou doar para uma organização? Talvez até achar que pode estar errado fazer isso, mas por outro, eu acho que pode, em algumas circunstâncias a gente já viu acontecer, né? Que quando há uma medida muito forte assim de retaliação ou de perseguição, que isso pode até motivar que mais pessoas doem, né? As pessoas podem falar, não, agora é que eu quero que a coisa aconteça. Exato. A reação pode ser muito poderosa, né? Muito bem, então passando agora da litigância para a política e as novas eleições do Canadá. Ah, pois é. Eu confesso, assim, que eu, como no meu chapéu de setor privado, do tempo em que trabalhei aí muito próximo de empresas como advogada, sócia de um escritório de advocacia aqui de São Paulo, eu adorava o Mark Carney, assim, ele era um ídolo. Porque ele realmente tinha um papel muito importante em mobilizar o mercado financeiro na agenda de mudança do clima, né? Ele foi presidente do Banco da Inglaterra e nesse papel de presidente do Banco da Inglaterra ele fez um discurso super famoso alertando sobre os riscos financeiros das mudanças climáticas para o mercado financeiro e como o mercado financeiro tinha um papel também muito importante em evitar esses riscos da mudança do clima, como já que é o mercado que financia as atividades que geram emissões de gases de efeito estufa. E nisso ele aí criou diversas iniciativas, aquela força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima, TCFD, né, a sigla Super que muita gente chave. super chave para o setor privado, né, que foi criada aí no âmbito do Conselho de Estabilidade Financeira do G20. Ele depois também teve um papel importante na ONU como cabeça aí da Glasgow Financial Alliance for Net Zero, a GFANZ, né, que foi um consórcio de instituições financeiras comprometidas em alinhar os seus portfólios com uma meta net zero até 2050. Depois criou uma iniciativa de regulação do mercado voluntário de carbono, também com o objetivo de dar mais integridade para os projetos e para os compromissos das empresas de compra de créditos de carbono. Ele realmente foi uma figura importante para mobilizar o setor privado e o mercado financeiro a entender que clima é um risco financeiro, é real, é mensurável e tem que ser lidado com muita seriedade. E, claro, ver ele nesse momento, como primeiro-ministro do Canadá, num momento de fraqueza do comprometimento do setor privado com a agenda do clima, né, o movimento anti-ESG nos Estados Unidos, eleição do Trump, muitos conservadores e empresas realmente retroagindo naquilo que já tinham assumido de compromissos para tentar contentar esses novos movimentos que estão se delineando na era Trump. Parece ser um bom nome, então, para contrapor esse retrocesso de políticas climáticas do setor privado, né? Parece ser um nome que pode, de alguma forma, voltar a mobilizar o mercado financeiro e o setor privado, tendo um chapéu importante no governo do Canadá. Mas isso era uma expectativa, né? A realidade, não sei se está sendo exatamente essa, né, Nath? O que você acha disso? Olha, primeiro, assim, o Canadá é super importante na geopolítica, né? Por questões geográficas e também econômicas, mas também na geopolítica climática. O Mark Carney, ele conseguiu vencer as eleições dentro do Partido Liberal, que é era o partido do Trudeau, e aí já chamou essa nova eleição para a reconfiguração aí de todo o país. Então, ele está movendo muito rapidamente as questões internas. E eu acho que você descreveu muito bem, é uma figura muito emblemática, né? A gente tinha até antes do Acordo de Paris ser assinado em 2015, o setor financeiro, o setor privado sim participava das negociações, das COPs, mas o setor financeiro não tinha essa conexão, não tinha clicado, né? E o Mark Carney realmente foi essa figura que, quando fez esse discurso que você mencionou, Carol, em 2015, e trouxe essa tragédia dos horizontes, né, a baila, a tese dele, eu acho que ele conseguiu traduzir para esse segmento
essa tragédia, essa dificuldade de alinhar, né, os prazos, as visões de curto e longo prazo que se trabalha no setor financeiro e as questões climáticas. Então, ele foi muito, assim, imenso líder dessa agenda. E aí é muito emblemática que você tenha essa figura no andar de cima, né? E o Trump, que vai exatamente contra tudo que ele defendeu e que ele construiu até agora. Um cara que está removendo as palavras mudança do clima de todas as políticas nos Estados Unidos. E o Trump já deu 90 canetadas desde 20 de março que desconstroem a política climática e socioambiental dos Estados Unidos. 90. Então, a gente, assim, não que o Mark Carney vá ser uma figura infalível, perfeita, a gente sabe que não. Ele, inclusive já recebeu algumas críticas, né, da própria sociedade civil canadense, porque ele, por exemplo, tem uma visão muito de reformar o mercado de carbono, né, o sistema canadense. Você acho que pode falar mais sobre isso, mas ele então tem uma visão nova, mas é uma visão diametralmente oposta à do Trump. E eu acho que a gente vai ver ali um duelo, né? São figuras que estão duelando. E aí eu vou contar rapidinho a minha história. O Mark Carney, ele já era essa figura conhecida, etc, etc, quando em 2020, 21, ele foi chamado por Harvard para concorrer a uma eleição ao principal conselho de Harvard, conselho da universidade, que é um conselho, digamos, superior de tudo lá, e que, inclusive, delibera sobre questões do orçamento, de onde Harvard investe. Harvard tem um fundo enorme lá, e eles ainda investiam muito em petróleo e carvão e gás, etc. E ele foi chamado nesse contexto em que eu participava já de uma campanha que tinha já sido muito bem sucedida, que pedia para Harvard desinvestir de petróleo e gás. E a gente tinha sido muito bem sucedido, já tinha eleito 4 pessoas para o conselho num ano, e no ano seguinte foi quando Harvard, eu acho que ficou um pouco preocupada, né, dos alunos ativistas entrarem, mais ativistas entrarem no conselho, e o jeito que eles arrumaram para meio bloquear a gente foi chamar o Mark Carney, que eles falaram, não, é uma figura, eu acho que mais alinhada ao mercado. No final ele ganhou a eleição, a gente perdeu, mas a gente ganhou, porque Harvard desinvestiu meses depois. E foi muito interessante porque ele não se posicionava a favor do desinvestimento. É uma outra conversa que a gente pode ter aqui. Uhum. E aí eu tô contando isso para você também porque eu achei curioso que outro dia eu vi uma matéria assim, então o Mark Carney é um radical do clima, amigos. Não, calma lá, né? Perto do Trump, todo mundo ficou radical agora. Bom, acho que para a gente fechar essa parte internacional, tem uma questão aqui que eu acho que a gente pode passar um pouco mais rápido, mas que é bem interessante, que foi a Alemanha ter aprovado esse mega orçamento militar. Acho que muita gente morreu de medo dessa história. E, por outro lado, por que eles precisam, né? Eles estão investindo em defesa aí para, nos próximos 10 anos, eles poderem fazer frente ao Putin e ao enfraquecimento da OTAN. E aí, o Partido Verde, diante dessa militarização, conseguiu garantir que 20% dessa verba, desses 660 bilhões de euros, desculpa, 600 bilhões, 660 era o Greenpeace, 600 bilhões de euros, ele vá para um fundo de meio ambiente e clima. Que tal? Olha, parabéns, primeiramente. Acho que o Partido Verde está conseguindo fazer um belo trabalho ali na Alemanha e também acho que no contexto da União Europeia a gente vê os verdes se mobilizando bastante, né? Isso me lembra a época da pandemia, aquela narrativa toda de recuperação econômica verde da União Europeia, o Build Back Better, né? O BBB, que de fato gerou, né, um pacote de medidas econômicas transversais aí com os desafios ambientais e climáticos do bloco. E é muito interessante ver que na Europa e na Alemanha existe essa representatividade do Partido Verde como um bloco político engajado em
promover a sustentabilidade com uma visão transversal das políticas de governo, né? Trazer esse elemento de forma transversal em todas as políticas de governo. E agora o que a gente está vendo, então, acho que esse resultado aí desse pacote na Alemanha, que eles conseguiram trazer aí um colchãozinho para medidas ambientais e climáticas, é o resultado de um engajamento super efetivo, que dá inveja, né, para a gente aqui no Brasil, que isso consiga acontecer lá. E para mim, assim, isso traduz o desafio da transversalidade de se trazer questões de meio ambiente, de mudança do clima, para quaisquer outras discussões de política pública no nível de governo federal, né? Trazer esse elemento para outras políticas setoriais, que é o que aconteceu na Europa, na Alemanha, e é, de certa forma, o que a gente estava tentando fazer no Brasil com a autoridade climática, que nunca foi criada, né? Pelo menos não foi designada, não foi nomeada. É um pouco do que a gente vê o Ministério da Fazenda tentando fazer com esse plano de transformação ecológica, que também tem uma transversalidade com outros ministérios. Então, assim, reconhecer que aqui a gente está tentando fazer, mas a gente sabe que no Brasil ainda tem muitos desafios, a exemplo do que está acontecendo nos conflitos aí do Ministério de Minas e Energia com o Ministério do Meio Ambiente, na questão de exploração de petróleo na Amazônia, né, na margem equatorial. A gente já volta nesse assunto aí quando a gente fala do fervo, mas acho que, enfim, seguindo um pouquinho, acho que a gente podia entrar agora ainda na COP30, repercussões da carta que a presidência da COP30 soltou. Eu vou aproveitar que eu estou aqui em Belém, posso falar um pouquinho sobre isso. Bom, para quem não sabe, o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, soltou na semana passada uma carta longa com uma visão e vários elementos sobre a COP30 e prometeu que fará novas cartas aí ao longo desse ano, que é bastante interessante, que os sinais vão ser colocados na mesa. E aí, eu acho que trazer um pouquinho das repercussões, né? Como é que as pessoas estão entendendo. Então, eu não sei o que você ouviu, Carol, mas eu, por exemplo, ouvi muita gente falando mais de uma matéria da BBC que revelou que tem uma estrada de cerca de 12 quilômetros que está sendo aberta aqui, né, no estado do Pará, e que supostamente, segundo essa matéria, foi por causa da COP, a COP teria motivado essa estrada e que isso gerou desmatamento. Então, se imputou à COP, enfim, um impacto negativo socioambiental. Eu achei curioso, mas realmente, assim, eu queria até te perguntar como é que essa história da estrada e a carta, como é que você vê isso, né? Porque eu acho que realmente ela não afetou a imagem da conferência, não é isso, mas ficou um dito pelo não dito, ficou uma coisa estranha no ar. Legal você fazer essa provocação, porque eu não tinha pensado em fazer essa conexão das duas coisas. Realmente, bom, a carta, só para falar rapidamente da carta, que eu gostei da carta, eu achei que foi uma carta inspirada. Realmente trouxe muito bem a convocação para o cooperativismo, né, para manter aquela chama do multilateralismo acesa que a gente vê que está em uma fase difícil com esses novos movimentos geopolíticos. E fala em mutirão, né? Essa coisa do mutirão para implementação é algo que engaja mesmo, né? E o Brasil está numa tarefa super difícil de hospedar uma COP num momento como esse, crítico para o mundo inteiro, né? De ter que exercer liderança num momento em que existe quase que uma pressão para baixo, né? Quase que uma corrida inversa, em vez de corrida para o topo, parece que a gente está arrefecendo isso para trás. Então, assim, fiquei muito feliz de ver o Brasil querendo ocupar esse espaço e acho que foi uma mensagem bem feita aí para engajar nesse sentido, reconhecendo que a tarefa é muito difícil. A questão da estrada, entendi que é uma estrada ou avenida que tem aproximadamente 13 quilômetros aí, que é para conectar melhor a região metropolitana de Belém. É um projeto que, obviamente, vai beneficiar a COP, vai ser
oportuno nesse momento, desse influxo de pessoas na COP, mas o governo disse que não tem relação com a COP exatamente, né? Então, a, a repercussão disso veio num momento talvez ruim, em que a gente precisava reagir mais positivamente, dar força para a presidência brasileira nessa belíssima carta da COP, mas, claro, trazendo à tona questões que não deixam de ser relevantes, de problemas de infraestrutura de Belém, no sentido dos impactos ambientais que eles causam, assim como em qualquer outra cidade brasileira, assim como a gente vê no Brasil acontecer o tempo inteiro, empreendimentos de infraestrutura causando impactos ambientais, e é algo que precisa ser levado muito a sério. E quando você hospeda uma COP, tem ainda mais responsabilidade de justificar essas ações. Então, acho que tudo isso absolutamente válidas, essas ponderações, esse escrutínio, que bom que a gente escrutiniza essas coisas, mas é claro que acaba tendo um pouco de desinformação e fica parecendo que isso foi algo que faz parte do pacote de medidas que o governo, que a presidência do Brasil fez para viabilizar a COP, o que não é verdade. E aí acho que só um comentário para mim, final aqui sobre isso, é que eu acho que isso tudo é muito do contexto de a gente estar hospedando uma COP na Amazônia, né? O Lula decidiu que faria uma COP na Amazônia, ele que quis, ele que bateu o pé que tinha que ser uma COP na Amazônia. E, assim, essas são as consequências, de certa forma, disso, né? Cada escolha, uma renúncia. A gente sabe que outras COPs também tiveram impactos ambientais e sociais. A gente lembra da COP de Dubai, que tinha uma questão muito séria sobre dignidade dos trabalhadores mobilizados para construir a cidade da COP, que foi basicamente uma cidade ali feita para aquilo. Acho que no Egito a gente também teve uma questão similar, né? E no Brasil a realidade é de a gente ter o conflito aí do desenvolvimento econômico e a conservação florestal, né? Então, acho que vai ser muito interessante a gente fazer essa reflexão, né? Acho que essa vai ser uma COP que vai nos confrontar com questões muito profundas e complexas sobre como conviver com a natureza e como combater a mudança do clima diante dos desafios de desenvolvimento econômico, de erradicação da pobreza nos países em desenvolvimento, de como fazer isso de uma forma justa para as pessoas dos territórios também. Então, acho que os negociadores na COP lá em Belém, eles vão se deparar com esse choque de realidade, de estar nessa cidade no meio da floresta, exuberante, viva, maravilhosa, e ao mesmo tempo com problemas de infraestrutura, de pobreza. Então, como é que isso vai se refletir na hora das negociações, né? Vai ser interessante de acompanhar. Muito. E eu acho que tem duas coisas que estão na carta da COP30, né, que saltam aos olhos. Uma é aquela noção do mutirão. Como você comentou, tem hoje grupos que entenderam esse recado e falaram: a gente quer ajudar nesse mutirão, a gente quer, como o setor privado, como a academia, como sociedade civil organizada, como governos locais, a gente quer chegar junto e fazer dessa COP30 um sucesso, né? E não um sucesso porque que a gente quer que dê certo, não, porque a gente precisa que dê certo, né? Nesse contexto de fragmentação, nesse contexto em que você tem figuras tão poderosas, né, como o Trump, realmente tentando resetar o sistema. Então, acho que vale mencionar aqui esse esforço da Missão 2025, que é essa grande coalizão global que soltou. Eu sou uma das signatárias, muita gente boa do Brasil e mundo afora, enfim, colocou o seu nome e falou: a gente está aqui para ajudar, né? Queremos ajudar e queremos que a COP, mais do que logística e etc., que como você bem falou, elas são um pano de fundo, elas vão impactar sim o humor das pessoas, dos negociadores, mas a gente precisa ter clareza sobre a agenda, né? Com certeza. Aproveitando que estou aqui em Belém, é interessante que eu, nos últimos dias, ouvi algumas coisas, conversando com pessoas aqui, com lideranças, né, que até me fizeram entender um pouco melhor essa história da estrada. E aí eu ouvi de uma pessoa, achei muito interessante, uma pessoa daqui falou assim: Nathalie, a carta da presidência fala que o Brasil vai liderar pelo exemplo, que o exemplo arrasta, né? Fala disso. Então, a gente quer que o Brasil lidere pelo exemplo. Eu acho que tem uma cobrança, inclusive Justo. local,
Uhum. né? De que a gente possa ser uma liderança com credibilidade. O recado que eu acho que fica para todos nós, especialmente aí para o presidente do Brasil, é que, cara, a gente está aqui, estão colocando uma lupa, nós mesmos estamos com uma lupa, né, em cima de tudo que está sendo feito. Então, se essa história da estrada deu tamanha repercussão negativa, imagine o que pode acontecer se o Brasil liberar a licença da Foz do Amazonas nos próximos meses. Isso pode ser uma grande bomba. O que você me diz sobre a divulgação dos candidatos habilitados a Climate Champion Jovem? O que é esse Climate Champion? Por que é uma novidade? Bom, uma notícia mais alegre, falar do papel da juventude aí nas negociações da mudança do clima. Esse Climate Champion, antes de falar do Youth Climate Champion, que é o Climate Champion da juventude, ou o campeão climático da juventude, eu não sei como traduzir Climate Champion para o português, porque a gente não usa essa nomenclatura aqui. Mas a gente está falando assim, de uma figura que, de certa forma, representa atores não estatais, ou seja, toda aquela comunidade que não é o governo negociando ali na COP, que também quer se integrar nas negociações entre os países, que são os stakeholders privados, as ONGs, sociedade civil, academia e tudo mais. Então, a figura desse Climate Champion é uma forma que a Convenção da ONU encontrou de tangibilizar a COP e as agendas dessa negociação para incluir também esses atores que não são governamentais e também, na prática, eles contribuem com os esforços reais para cumprir o que é decidido nas COPs, né? São eles que tomam as decisões também do lado de fora para fazer implementar ações que vão nos ajudar a enfrentar a crise climática. Então, em cada COP, o país sede designa um Climate Champion que, ao longo de todo o ano, vai promovendo essa articulação dos atores não estatais com a COP e a agenda de ação climática. E aí, na COP de Dubai, se criou uma figura de Climate Champion da juventude, que é para fortalecer a participação dos jovens nesses processos internacionais de negociação sobre mudança climática e garantir aí que as perspectivas e as vozes dessa juventude também possam ser incorporadas nas discussões. A gente pode lembrar da Greta Thunberg fazendo aquele discurso famoso lá, de que, enfim, a gente não estava escutando os jovens e de fato, essa reclamação foi sentida aí e a convenção trouxe para a agenda, de alguma forma, representatividade da juventude. Então, agora, o que aconteceu aqui, de mais recente, é que houve uma habilitação de candidatos, parece que foram mais de 154, ou foram 154 inscritos, e saiu uma lista de habilitados de 24 jovens, sendo que só um deles é que vai ser escolhido. Eu não vou ler aqui todos os nomes, mas a gente vai deixar na descrição do episódio para quem quiser acompanhar. São 24 nomes e a maioria, 62%, na verdade, a maioria dos habilitados são mulheres. Foi 62% de mulheres habilitadas nesse processo. Então, assim, não vai ser fácil a tarefa aí de selecionar um nome só desse universo grande aí de ativismo na juventude que tem no Brasil. Muito bom, né? Ótimo. Eu vi alguns, não conheço todos, mas os que eu conheço são muito bons, ótimos nomes. Espero que eles consigam trabalhar juntos, independentemente de quem for o ou a escolhida. E eu acho bem legal, né, esse processo, assim. Talvez se o governo tivesse feito isso para Climate Champion, não o jovem, a gente também tivesse certos avanços. Mas para os jovens em si, vi uma mobilização bacana também de bastidor, gente que está animada, que quer ajudar. Então, acho isso bem positivo, acho que vai ajudar a COP a avançar bem. E a gente continua sem saber quem vai ser ou a Climate Champion exatamente, né, Nath? Já está se encaminhando aí para a definição do Climate Champion da juventude, mas também vai ter o Climate Champion efetivamente aí que vai ser também a qualquer momento comunicado. O que você sabe disso?
Olha, eu tenho ouvido há muitos meses que vai ser essa semana, vai ser essa semana, vai ser... Então eu já tô, sabe aquela coisa assim, me falam, vai ser amanhã, eu já nem acredito, eu já falo, tá bom. Mas é uma posição importante, né? Eu falei brincando aqui antes, mas é uma espécie de embaixador ou embaixatriz, né, do Brasil, que vai ajudar a mobilizar as agendas, digamos, não negociadas. Então tem toda uma importância, enfim, algo que a gente, quando sair esse nome, eu espero que a gente possa comentar aqui no nosso podcast e falar um pouco mais da relevância, mas por agora eu acho que tá faltando essa peça, tá faltando essa figurinha no álbum, né? E não tenho muito a falar. O que eu tenho a dizer me falaram que sai dia 28 de março, mas eu não acredito mais. Bom, mas agora vamos para a hora da fofoca. Chegou a hora do bloco fervo. Essa semana rendeu, né? Essa questão aí de personagens, movimentações nos bastidores da COP, da política climática, na verdade, Carol, acho que não foi nem no bastidor essa semana, né? Foi Não assim, foi, foi uau, escancarado. sangue, né? Falou em licença ambiental, licenciamento ambiental, é algo que eu já enfrentei na minha vida algumas vezes como advogada, assessorando processo de licenciamento ambiental. Então, talvez possa ajudar a contextualizar, né, um pouquinho. A gente está falando de um lote aí na bacia da Foz do Rio Amazonas, né, no Amapá, um pedaço aí da famosa margem equatorial, né? Acho que essa palavrinha fica rodando aí, não sei se as pessoas têm dimensão do que é a margem equatorial, mas margem equatorial que fica próxima ali da linha do Equador. E a Petrobras pediu uma licença ambiental para prospecção do potencial de exploração de petróleo nessa área e teve uma decisão do IBAMA indeferindo esse pedido em maio de 2023. Mas foi um indeferimento motivado ali por problemas de fragilidades nos estudos entregues pela Petrobras e principalmente acho que a questão crucial aqui são os impactos que, no entendimento do IBAMA, a Petrobras não conseguiu comprovar que esses impactos poderiam ser suficientemente mitigados ou eliminados. Os impactos para a biodiversidade da região, né, pela proximidade ali de recifes, né, tá dentro do grande sistema recifal da Foz do Amazonas. Essa foi a dificuldade inicialmente. A Petrobras recorreu dessa decisão, insistiu aí e disse que ia tentar endereçar esses pontos todos, pediu para coletar mais dados ambientais da região, fazer levantamentos e apresentar aí uma solução para os apontamentos do IBAMA. Foi o que a Petrobras fez no início desse ano e a área técnica do IBAMA se manifestou, apresentou já uma resposta negativa agora no final de fevereiro. E aí, como é que funciona o licenciamento ambiental? Os técnicos ambientais fazem, obviamente, uma análise técnica da viabilidade do pedido, com argumentos técnicos, nesse caso é sobre os impactos ambientais para a biodiversidade da região. Analisam os estudos apresentados pela Petrobras e se manifestam em relação à capacidade desses estudos de resolver ou não os problemas apontados. Mas a decisão final cabe o Rodrigo Agostinho, né, como presidente aí Presidente do do IBAMA, IBAMA. que obviamente a gente já entendeu então, né, se os técnicos decidirem de um jeito, a decisão do Rodrigo Agostinho, ela é uma decisão política no fim do dia, né, ele tem elementos ali para tomar uma decisão técnica, ouvindo os seus técnicos ou discordando dos seus técnicos, e aí com base em, não sei se com base em elementos técnicos ou com base em outros elementos que sejam de natureza mais política. É onde a gente se encontra nesse momento, né? Entender se o Rodrigo Agostinho vai tomar uma decisão política ou técnica no fim do dia. E aí o que aconteceu foi que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele fez uma crítica super contundente e aí a gente pode ter interpretações agressiva, injusta, etc. Ele falou que o Agostinho chamou ele de fraco. E eu não sei como é que bate isso para um homem, para alguma mulher chamar de fraca, a gente não tá nem aí, eu acho.
mas acho que os homens se importam, né? Eles querem parecer fortes e másculos, mas justamente o Silveira foi à imprensa falar isso, chamar o Agostinho de homem fraco, né? E aí, assim, acho que você já explicou muito bem, né, Carol, como é que tá o processo, quem é quem nessa briga, né? Tem os técnicos, tem o Agostinho em cima, e aí eu acho que eu posso acrescentar só em relação ao Ministério de Minas e Energia, o ministro Silveira e antes o seu antecessor já vinham buscando essa liberação. Vale dizer que tem várias outras licenças que estão saindo nesse momento, então, assim, essa não é a única licença que pode sair, mas ela é muito simbólica por tudo isso que você explicou e os seus impactos, especialmente sobre biodiversidade, mas também possivelmente sobre a costa do Amapá, do Pará. Então, tem muita manifestação contrária de pescadores, de quilombolas que não foram escutados. Então, é um processo muito denso. E eu tenho escutado aqui um bastidor que existe um leilão marcado para esse semestre, né? Um grande leilão com muitos blocos que vão ser ofertados e o governo espera que esse leilão seja um grande sucesso, que apareça muita gente, que as ofertas sejam muito boas. Então, essa aprovação eventual dessa licença do bloco 59, se não me engano, ela daria digamos, uma fervida nesse mercado, né? Então, por isso essa disputa, ela tem interesses econômicos bastante fortes, com certeza. E aí, enfim, acho que também não tem a ver, mas tem a ver, né? Nesse mesmo contexto aí do Silveira brigando com o Agostinho, a gente viu uma coisa lamentável, que foi um ataque muito grosseiro, misógino, horroroso, contra a ministra Marina Silva nesses dias. Eu digo que tem ou não tem a ver, porque supostamente, né, a figura que fez o ataque, o senador Plínio Valério, ele não gostaria nem de repetir, mas ele disse que ele enforcaria a Marina, né? Ele deu a entender que ele teve que ficar horas ouvindo ela, que ele ficou com vontade de esganá-la. Uma coisa horrível, assim. Nossa. Mas, enfim, eu acho que é um pouco nesse contexto, né, das tensões muito altas e de muita gente da política, da própria Amazônia, né, nesse momento, está querendo empurrar, especialmente a questão do petróleo, assim. Eu não sei o que você acha, é manhaca. Nojento, né? É difícil de comentar isso sem ficar nervosa aqui. Acho que, primeiro, eu acho que só dá toda a minha solidariedade a Marina Silva e as mulheres corajosas o suficiente para assumir uma vida num cargo político no Brasil, que isso para mim é uma das maiores lições de resiliência no nosso país. Ele disse que foi uma brincadeira, mas a gente sabe que mulheres na política são constantemente ameaçadas, sofrem violência verbal, assédio sexual, quando não são mortas, como a gente viu que aconteceu com a Marielle Franco. Então, palavras como essas ajudam a validar comportamentos criminosos de uma sociedade que não sabe tratar a mulher na política. Não basta ter uma discordância com a mulher, precisa tem um conteúdo de raiva, de agressividade muito grande nesse político que precisa verbalizar a violência, ele precisa humilhar a mulher, sabe? Então, não importa o contexto, não importa que foi brincadeira, assim, isso, ele precisa se desculpar por isso, ele precisa se arrepender, e ele disse que não se arrependeu, né? É uma pena porque isso também está contribuindo num contexto político esse que a gente está vendo, de margem equatorial e tudo mais. Então, o que vai resultar isso tudo? Eu não sei, mas é muito triste que precisa ser desse jeito, sabe? Eu acho que as tensões estão altíssimas. Eu assino embaixo do que você falou e da nota de solidariedade aqui à Marina, e claro, de repúdio a essa fala horrorosa. Eu acho que a gente está nesse momento realmente até em que tentam colocar a Marina sempre nessa posição de alguém que como se ela estivesse perigando sair do governo, como se fosse, né, a hora dela sair. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado para não também embarcar em certas notícias, né? Porque há
imenso, difícil jogo de forças entre quem quer progredir, né, para os progressistas e essas figuras retrógradas, né, que querem ficar aí presas a um passado de desmatamento, de exploração insustentável. Então, esse jogo está colocado, esses atores sabem muito bem que são parte dele, mas assusta um pouco quando a gente vê esse fervo nesse sentido. Então, para a gente sair um pouco dessa coisa, que acho que foi Pesado. meio esquentou muito, eu acho que era hora do nosso refresco, nosso bloco final, que a gente precisa terminar o episódio, né, com algo, não é para ser positivo, mas é para ser, enfim, entusiasmante, para que a gente possa ir à frente. E aí eu queria te perguntar, Carol, o que você traz? Qual que é o teu refresco dessa semana? Então, eu vou trazer para a gente uma frase da filósofa americana Martha Nussbaum, que escreveu o livro A Monarquia do Medo. Esse foi um livro que ela publicou durante o primeiro mandato do Trump. E ela diz: a esperança se expande para fora, o medo se encolhe para dentro. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, no contexto do que a gente está vivendo, né? Que é um momento de medo, de incertezas, de dificuldade de saber como se posicionar, o que fazer. E acho que a reação a isso, naturalmente, é de as pessoas se fecharem, se isolarem, desconfiarem de tudo, de todos. E em oposição à esperança, que é uma coisa que contagia, que conecta, que aproxima as pessoas. Então, acho que quando a gente compartilha a esperança, a gente cria um movimento. Para mim, bom. esse é o momento que nós estamos, assim, a gente precisa encarar os desafios dessa situação toda, dessa crise climática, fazer essa terapia coletiva, acho que para isso que a gente está aqui também, e encarar de frente, se abrir para esse novo momento com esperança. Porque acho que é assim que as grandes transformações aí da história aconteceram, que as grandes revoluções de direitos sociais aconteceram, é com pessoas que acreditaram, que tiveram esperança. Uau! Eu acho que eu não quero acrescentar nada, eu quero ficar com esse teu refresco maravilhoso. E agradecer, esse foi Lasninhas, obrigada por acompanhar a gente nessa conversa. Semana que vem tem mais, porque esse podcast é semanal. E eu já adianto que vai ser quente, mas sempre com refresco. Enquanto isso, segue a gente nas plataformas YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Se inscreve, dá like, comenta, avalia e, mais importante, manda esse episódio para alguém que precisa desse refresco. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau.